Olá amigos, as cidades do futuro parecem representar nosso cotidiano do amanhã, mas do que se trata realmente? Diante do aumento da população e dos problemas ecológicos, ajustes são necessários. É fundamental garantir uma certa qualidade de vida aos moradores dessas cidades, protegendo o meio ambiente. Trata-se, portanto, de cidades sustentáveis. Elas procuram reduzir a poluição do ar, reduzir as desigualdades urbanas, mas também produzir grande parte de seus recursos energéticos e alimentares. Em 2050, deve haver 6 bilhões de nós vivendo em áreas metropolitanas. Mas como essas cidades conseguirão alimentar todas essas populações? Elas serão capazes de sobreviver à poluição cada vez maior? Assim, muitos urbanistas e arquitetos estão trabalhando no desenvolvimento de projetos que caracterizam cidades sustentáveis. Elas teriam como objetivo ser autossuficientes. Em geral, muitos nomes esperam poder criar a cidade do futuro onde a vida será boa. É certo que ela deve ser a mais ecológica, a mais justa e a mais tecnológica, mas sobretudo a mais inteligente possível. Mas o que será isso exatamente? Uma cidade inteligente usa tecnologias de informação e comunicação para melhorar a qualidade dos seus serviços. Mas esse sonho pode se tornar realmente realidade? Estamos presos em alguma forma de utopia? Qual será o nosso futuro dentro dessas cidades? Quando pensamos nas cidades do futuro, tendemos a imaginar os espaços que encontramos nos filmes de ficção científica. No entanto, muitas dessas metrópoles esquecem um elemento essencial dessa criação: é sobre a natureza. Nos últimos 15 anos, muitos planejadores urbanos vêm desenvolvendo cidades até então desconhecidas. É verdade que as questões ambientais estavam menos presentes na época do que estão hoje. Muitos profissionais imaginavam conceitos tão futuristas que deram origem a uma espécie de utopia. Mas essas cidades podem realmente ver a luz do dia? Tomemos como exemplo a cidade de Paris. O arquiteto belga que mora em Paris há alguns anos, chamado Vincent Calibo, mostra uma imaginação transbordante. Ele imagina edifícios arborizados, hortas, painéis solares e turbinas eólicas. Tudo isso em forma de aldeias verticais. A cidade de Paris, portanto, decidiu chamá-lo para imaginar a capital de 2050. Ele então criou protótipos de arranha-céus verdes e de energia positiva. Como resultado, Paris se tornaria uma verdadeira cidade vegetal. Mas esse projeto, denominado Paris Cidade Inteligente 2050, é realmente viável? Enfrentá-lo parece difícil para nós. As utopias geralmente não têm muito futuro. E ainda, este tipo de projeto é baseado em realizações concretas. Podemos encontrar essa existência perfeita? Parece que essas cidades que surgiram do nada estão mais próximas da realidade do que pensamos. Quando as cidades abrigam 70% da população mundial, a qualidade de vida provavelmente será sacrificada. Por isso, é essencial remodelar a paisagem urbana de forma a torná-la mais eficiente e agradável de viver. Este é o desafio que lançamos para as cidades do amanhã. Estamos enfrentando problemas terríveis que, em breve, prejudicarão nossas cidades. Devido às mudanças climáticas, espera-se que o aumento das temperaturas e os desastres naturais sejam cada vez mais frequentes. Emissões de CO2 elevam a poluição do ar e da água. São 80% produzidos pelas cidades. Além disso, a exploração populacional pode não ajudar as cidades em seu objetivo de desenvolvimento equilibrado. A urbanização galopante que devemos experimentar nas próximas décadas deve afetar tanto as cidades ocidentais quanto países como a Índia ou a China. A prioridade é, portanto, reduzir a pegada ambiental das cidades. Maximizar a pedonalização seria a solução? Não necessariamente, mas pode ser uma grande ajuda. Se você mora na cidade, certamente já percebeu que as ruas são pedonais e que as ciclovias se multiplicam. O objetivo é eliminar os carros dos espaços urbanos. É também uma questão de privilegiar as energias renováveis. Os únicos carros que poderiam circular seriam autônomos e elétricos. Até 2050, as redes de IA e sensores devem permitir a adaptação em tempo real da paisagem urbana. Já podemos começar a falar sobre lixeiras conectadas que estão surgindo em Copenhague. Elas permitem uma melhor gestão dos resíduos. É certo que esses avanços são incríveis, mas uma cidade nunca será totalmente verde. E como colocar então todas as chances ao nosso lado? As tecnologias nunca terão tanto poder quanto a própria natureza para tornar uma cidade totalmente verde. É preciso deixar mais espaço para a natureza. A vegetação deve ser maciça. Isso pode ter um impacto positivo na biodiversidade, na qualidade do ar e na regulação da temperatura. Hoje, as cidades não perdem mais tempo. Elas já estão começando a ficar verdes para melhorar nosso dia a dia agora. A vegetação também é uma boa maneira de combater o aquecimento global, absorvendo CO2 e resfriando o ar. Porém, esse tipo de instalação não é necessariamente uma unanimidade.
Muitos denunciam uma forma de simbolismo da ecologia, mas não uma ação real. Plantar árvores na cidade pode ser complicado. É por isso que alguns arquitetos e urbanistas desenvolvem o que chamam de florestas verticais. Este reflorestamento visa aumentar a biodiversidade e reduzir a expansão urbana. Isso também contribui para a regulação do microclima. As cidades do amanhã podem deixar mais espaço para a natureza do que o esperado. Se a cidade não existisse, a superfície vegetal não seria tão importante. Na realidade, a natureza não se opõe a um pequeno impulso para reinar soberana sobre os territórios urbanos. O único pequeno problema com este tipo de instalação pode ser criar muitas desigualdades. Esses arranha-céus são especialmente acessíveis para pessoas ricas, e é importante deixar espaço para todas as categorias sociais combinadas. Algumas cidades vão além do princípio da revegetação. Assim, constroem fazendas qualificadas como verticais. Destinam-se a capturar o CO2 para abastecer os moradores da cidade, ao mesmo tempo em que reduz o custo energético do transporte de alimentos. A agricultura urbana de vários andares deve reduzir o desperdício de alimentos. Graças a isso, dezenas de milhões de habitantes podem se alimentar. O objetivo final de tudo isso é a autossuficiência. As fazendas verticais também são a solução para a falta de espaço nas cidades. Elas devem permitir cobrir as necessidades alimentares dos habitantes da cidade até 2050. Tomemos o exemplo de um edifício de 30 andares. Ele pode produzir o equivalente a 970 hectares e alimentar 50 mil pessoas. Desde 2012, centenas de fazendas verticais surgiram em todo o mundo. O objetivo dos projetistas deste tipo de fazenda é sempre o mesmo. Os habitantes devem poder crescer e consumir localmente com uma pegada de carbono reduzida. Associado ao princípio da cidade inteligente, as fazendas verticais têm a oportunidade de aumentar a sua lucratividade. Em geral, trata-se de criar cidades resilientes nas próximas décadas. Elas poderão ser capazes de lidar com perigos, pandemias e desastres naturais. Fala-se também em produção autônoma de energia graças a painéis solares. Redes elétricas inteligentes estão sendo desenvolvidas. No entanto, os projetos que visam alcançar a autossuficiência param perante as nossas expectativas. Então, por que não usar cultivos convencionais para limitar a pegada de carbono de uma cidade? Eles são igualmente lucrativos, especialmente porque o custo das fazendas verticais é alto. Em 2050, a agricultura urbana deve, portanto, continuar sendo um complemento da agricultura tradicional. A cidade do futuro deve ser pensada como uma cidade sóbria e compatível com um planeta com recursos cada vez mais fracos. Os desenvolvimentos urbanos devem criar vínculos com seus habitantes. As cidades devem representar um lugar de desenvolvimento intelectual, mas também de proximidade com a natureza. Então, o que podemos comer em 2050? As cidades agora estão encontrando cada vez mais dificuldade para alimentar seus habitantes. Apesar disso, são os centros urbanos que mais consomem. Portanto, é imperativo limitar o desperdício de alimentos enquanto mudamos nossos hábitos. É verdade que as cidades do amanhã representam uma grande mudança para nós, mas também para o planeta. Mas essas mudanças serão realmente benéficas? Às vezes, é possível que o sonho se transforme em pesadelo, e se evocarmos a nova zona de Xiong'an na China. Este é o carro-chefe do presidente chinês Xi Jinping. A cidade promete ser 20 vezes maior que Paris. Criada para aliviar o congestionamento em um país cuja demografia está em perpétuo crescimento, tem sido uma verdadeira mania. Infelizmente, isso não durou muito tempo. Os empresários estão relutantes e o custo das operações é muito alto. A partir de agora, Xiong'an não faz mais ninguém sonhar. O mito está desmoronando como um castelo de cartas. E não é o único. Podemos também tomar o exemplo de Lavasa, na Índia, ou a cidade tecida, no Japão. Mas que futuro podemos vislumbrar para essas cidades do futuro surgindo do nada? Nossas cidades serão realmente diferentes? Não hesite em dar a sua opinião nos comentários. Teremos o maior prazer em ler e responder. Até breve no Atec PT!